gente nunca sabe aonde Deus vai falar. Então, bom dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meio da rua, né? E começa a falar, então parei o carro, fiz o constamento, e para que uma coisa não atrapalhe a outra. E ele estava falando sobre uma coisa que era um pedido que uma pessoa fez num dos vídeos, né? Fale sobre o anjo da paz. Interessante, né, esse pedido. E até já discuti bastante até com o Marcelo, que seria, como seria, né? E eu acho que você primeiro tem que entender o contexto que Deus está falando para você entender quem é o personagem, né? Anjo da Paz é um personagem, uma pessoa, né? Não é uma instituição, não, é uma pessoa que Deus vai enviar num trabalho muito grande, né, de condução da igreja. Só de falar isso já dá um problema enorme. Então tem que ver o que tem antes, né? O que tem antes? O que tem antes é que Deus vem falando que a igreja vai passar por um problema grande, grave. Começou a falar agora? Não, Deus já está falando isso lá, Salete, já fala lá atrás. Já vinha falando toda essa problemática que aconteceu dentro da igreja. E isso tudo, na verdade, é um precursor dos tempos difíceis. E como a igreja é um sinal daquilo que vai acontecer fora e no mundo, a igreja foi muito e é muito atacada, antes por fora, mas hoje por dentro, né? Por dentro, muita gente dentro da igreja infiltrada para distorcer a mensagem de Deus, distorcer a mensagem de Jesus, a revelação do Pai. Eles não querem isso. E querem, na verdade, fazer uma igreja à sua semelhança, não a de Deus, né? Quem são essas pessoas? São essas pessoas aí, né, que, né, querem moldar a igreja ao mundo e não a Deus, né? Querem fazer a igreja ser um sinal do mundo e não a igreja ser Deus falando com os homens para eles melhorarem, né? E tem algumas correntes que atuam fortemente nisso aí. Aqui no Brasil tem algumas, a mais forte é essa teologia libertária, né? Você entendeu o nome, né? E no mundo ela responde por outro nome, que é o progressismo dentro da igreja. Esse povo aí está tentando mudar a igreja para a sua imagem de igreja, não é para fazer a vontade de Deus. E com isso vai startar todo o processo da purificação da igreja, né? E nesse momento de purificação vai haver uma coisa chamada colheita, né? Você vê lá o anjo, né, que vai falar que ele vem separar o joio do trigo. Quem faz isso são os anjos, né? E com isso ele vai fazer um processo de limpeza. E só que nesse processo de limpeza é um processo muito duro, muito difícil, né? A Nossa Senhora deu vários detalhes e várias aparições, né? Que ela fala que vai ser padre contra padre, bispo contra bispo, cardeal contra cardeal. Como pode se a igreja é una, né? Ou seja, que você vai ver aquilo que muitas vezes está aparecendo nas aparições, a igreja verdadeira e a falsa igreja. Só que o joio cresce muito mais do que o trigo, né? A ponto de tomar a plantação. Só consegue depois, na hora que você vai fazer a colheita, vai separar, você tira e vê o joio, e o trigo depois você joga fora. Mas o joio, presta atenção, na figura de linguagem que Jesus usou, é muito mais agressivo e cresce muito mais do que o trigo. E vai tomar a plantação. Entenderam? E nesse tomar a plantação vai haver uma reação do trigo, né? E isso que a Nossa Senhora está falando desse evento cismático dentro da igreja, né? É fácil ver isso? Não é fácil.
Se você tiver um pouco mais de informação e conhecimento, você vê este movimento. Principalmente nesse evento sinodal, que para mim é uma grande besteira, né? Porque você não escuta o povo de Deus para saber aquilo que Deus quer. É o contrário, né? A pessoa ungida de Deus escuta Deus, o profeta, né? As pessoas, e aí passa para o povo o que Deus quer. Não é o povo que elege Deus, é Deus que elege o povo. Dá para ver a diferença, né? Tem que ser às vezes bem claro, bem simples. Então esse movimento está totalmente errado. A igreja não é uma democracia, é um reinado de Cristo. Quem manda é o rei, não é o povo, né? Tá explicado. E por isso vai haver essa batalha dentro da igreja, aqueles que são por Deus e aqueles que são pelo mundo. E vai haver essa separação, que na igreja nós chamamos de cisma. E a igreja de Deus, como Nossa Senhora fala em várias aparições, Medjugorje e outras tantas, ela vai para as catacumbas, por dois motivos. Porque a igreja falsa, ela se elevará sobre a verdadeira. Joio no trigo, né? Tá bem explicado. E essa igreja falsa é uma igreja universal. E o mais engraçado é que o nome é usado, né? Nós somos católicos. A palavra católica é universal, mas a universalidade de Deus sobre o mundo, e não o contrário. A igreja universal que aceita todos em nome de Deus. Não, né? Um ecumenismo, né? Até me lembra aquele bispo Fulton Sheen, que ele fala exatamente sobre isso, né? A igreja falsa que vai se levantar, ela será uma igreja de ecumenismo, não fala essa palavra, ecumenismo, vamos lá, você entendeu? Vai ser uma igreja que aceita tudo e humanitária, e é falsa. Pega lá os discursos de Fulton Sheen, você vai achar engraçadíssimo isso. Uma ONG, segundo Bento XVI. Então, vai ter isso. E o que acontece? Você acha que Deus vai largar o seu povo? Não. Essa explicação toda é para chegar no Anjo da Paz. Nesse tempo que vai vir sobre a história, sobre a terra, sobre a igreja, sobre tudo, que é o começo, na verdade, da grande limpeza da igreja. Depois vai acontecer a limpeza do mundo, né? Mas é assim que acontece. Primeiro a igreja. Primeira perseguição é dentro da igreja, depois é fora. Depois, né? Nesse tempo, Nossa Senhora fala que a igreja vai para as catacumbas. 2. Vai ter um tempo que a igreja vai andar sem papa. Nossa Senhora fala isso. Meu Deus. Não é? Mas como é que a gente vai fazer? É fácil. Deus mandará um homem para ajudar neste momento de tamanha provação. Ele não é um papa. Ele não é um religioso. Olha só que loucura. Ele não é um religioso. Ou seja, não é um papa, não é um bispo e não é um sacerdote. É um leigo. Tem muita gente que fala assim, isso não pode. Nada é impossível para Deus. Deus já fez isso? Já. Né? Nos grandes momentos de grande provação da igreja, que já passou em outros momentos, né? Já aconteceu tal coisa. Eu vou dar o nome de 2 e vocês vão reconhecer. E eles são grandes reformadores da igreja. O primeiro deles foi São Bento. Mas São Bento era um chefe de uma ordem, não sei o quê. São Bento era um padre do deserto. Era um monge. Ou seja, o que era um monge? Um monge não vivia ele vivia no deserto, na oração e da religiosidade e da sua vivência com Deus.
Isso. Ele não era padre, nunca foi padre, ele só foi chefe da ordem, mas nunca foi sacerdote. E a mesma coisa para esse outro que eu vou chamar de São Francisco, né? Francesco, como diriam os mais íntimos dele. E São Francisco não era padre, se recusou até o final da vida, porque ele era indigno de celebrar os santos mistérios, de acordo com Francisco. Mas era um santo, o único santo proclamado em vida pela igreja, para quem não sabe. E ele era um reformador, não era um progressista, não. Ele queria viver a intrínseca vocação de um servo amado, filho de Deus, assim como Bento, São Bento. Engraçado que eu escolhi esses dois, né? Bom, então, esse personagem que Nossa Senhora tem chamado de Anjo da Paz é um reformador. 2. É um homem de oração profunda. Eu diria até como Nossa Senhora fala que ele está Nossa Senhora fala que ele está sendo preparado no deserto. E nem ele sabe que ele é isso. Porque Deus se revela em cima da hora. E é para que também o demônio não saiba quem é ele. Senão atacaria ele de forma visceral, né? Então esse é um leigo que está sendo formado no deserto, em oração profunda, em conhecimento profundo das coisas de Deus. Então é uma coisa que a gente sabe. E é um cara que vem para o tempo das catacumbas da igreja, né? Momento da grande perseguição, né? Os 3 anos e meio, né? Lá de Daniel, lembra do Apocalipse? É esse cara. Junto com esse cara vem mais alguns personagens interessantes, que são as 2 testemunhas que estão lá no Apocalipse, e também no Antigo Testamento já fazem referência dele, que a referência deles no Antigo Testamento é Elias e Enoque, que são pessoas que são... O que são Elias e Enoque nesse caso? São 2 profetas poderosos que brigaram contra o sistema no seu tempo e venceram, né? Então esses 2 vão estar juntos mas são pessoas diferentes. Deu para ver, né? Nesse tempo da grande provação também será formado, ele logicamente já está vivo, o que eles chamam nas profecias, e a muitos santos foi revelado, o grande monarca, que é uma 4ª pessoa. Não é o Anjo da Paz, não é Enoque e Elias, não são os 2 testemunhos, é uma 4ª pessoa, que eles são chamados de grande monarca, porque é ele que vai vir depois da grande da grande perseguição, depois dos 3 dias de trevas. Depois disso tudo, ele vai se levantar junto com esse Anjo da Paz, para ter uma nova eleição papal, que vai ser eleito um novo Papa da Igreja purificada e nova, católica, apostólica, romana. Deu para ver isso tudo? São informações que você vai colhendo na vida dos santos, e vai colhendo na vida, nas revelações que Nossa Senhora dá. Então, nada disso é opinião pessoal minha, né? Isso tudo são informações levantadas nas aparições. Então você junta as coisinhas para ter essas informações, essas 4 pessoas que serão cruciais para todo o soerguimento que Jesus tem planejado lá para frente. Quem são essas 4 pessoas? Não sei. Acho que ninguém sabe. Lógico, Deus sabe, né? Nossa Senhora sabe, mas normalmente os homens não saberão até que seja a hora deles saberem, que comece o seu
o seu trabalho, nos dias de hoje. Nos dias de hoje, que eu digo, nos dias que começaram o seu ministério mais profundo. Todos eles certamente já estão em formação, pelo aquilo que Nossa Senhora mostra que nós estamos começando a viver esses tempos, e não tardam a aparecer. Tá bom? Então foi um pensamento, juntando informações sobre o que seria o anjo da paz. Ok? Paz e bem.